Tô achando que eu acertei minha análise da semana passada, hein? Tá Falei achando? que era a venda do Bitcoin em $31 mil, cara. Tá acompanhando os novos vídeos da Bitkit aí? Todo santo dia tô acompanhando os teus vídeos e todo o conteúdo tanto aqui quanto na parte de hispânica também. Tá O acompanhando Jacopo bem. tá fazendo um belo trabalho Um lá, belo hein? trabalho na Europa, tá vindo bem, agora na Argentina também, tá ficando legal. Então aproveita que você tá falando aí, se apresente pra quem tá te vendo pela primeira vez. Claro. Quem é Daniel? Eu sou Daniel Lopes, hoje eu sou gerente de negócios da BitGet e estou aqui junto com o Fernando para a gente trazer um conteúdo e uma conversa legal sempre. E eu sou Fernando Pereira, gerente de conteúdos da Bitkit, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E hoje eu tô aqui recebendo um convidado mais que especial, Pedro Paracampos. É isso aí, galera. É isso aí. Prazer aí, né? Tipo, já conheci o Fernando, tô conhecendo o Daniel aqui agora. E, cara, vamos tocar esse podcast aí, quero ver. Vamos falar sobre cripto, sobre várias coisas aí, inovações. Tocar isso aí. Tem uma preocupação hoje, Fernando. O quê? O tempo. Tempo. Porque esse cara, ele chegou aqui faz 10 minutos que a gente está conversando E nem começou ainda o nem podcast. começou, então eu acredito que tenha muito conteúdo, a gente tem que tentar extrair o máximo dele. E semana passada a gente estourou o tempo. Quando a conversa é boa, é assim. Era pra ter sido uma Eu hora. espero que a conversa seja boa então, rapaziada. Aí, ó. Vai ser. Vai ser. E aí, semelhanças da semana passada. Novamente, um engenheiro. Ou melhor, um futuro engenheiro, né, Pedro? Tô há 2 anos aí pra tirar meu diploma, né? Já fiz o TCC, já matei todas as matérias. Só tem que ir lá pegar o diploma lá no FRJ também. Mas assim como, não sei você, mas muita gente que trabalha com engenharia acaba que entra no mercado e, tipo, a engenharia, ela te ajuda a ter o pensamento crítico, né? De pensamento sistêmico, de como funciona basicamente negócio, como funciona a economia. Mas no mercado de trabalho a gente sabe que muitas das coisas que a gente aplica, né? Principalmente na área de business, elas não necessitam de um diploma para aquilo, né? Necessita do teu estudo. Então acaba que, tipo, tu vai deixando, mas semana que vem, ó, vou lá no FRJ pegar o meu diploma lá. E deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Além de investir em criptomoedas, que eu sei que você investe desde 2017, você também é trader ou só investidor? Cara, eu comecei, acho que todo mundo começa com trader, né? Todo mundo começa como No trader. day trade ainda. No day trade, Que cara. era pra ser o último passo, a galera começa por aí. Sempre, mano, sempre. O primeiro investimento que eu fiz, olha que doideira. Eu trabalhava numa empresa júnior, lá na UFRJ, chamada Flux Consultoria. Salve aí pra galera da Flux. E aí eu tava com um grande amigo meu que também trabalha, né, tipo, com digital, vocês devem conhecer ele, o Breno Perrucho. Sim. E a gente tava trocando ideias sobre investimentos e tal. E aí a gente começou a procurar algumas coisas e viu uma questão de opções binárias. Eu não entendia nada de investimento. Puta. Aqui, ó. Aqui, ó, exatamente. Eu não entendia nada de investimento, nada. Tinha acabado de entrar na faculdade e tal. E aí eu falei assim, vou ver o que ele vai fazer, né? Porque ele tava investindo. Aí ele perdeu dinheiro com essas coisas. Imagine que não. Não, perdeu uma grana. E aí, tipo, eu fui entrar, né? Tipo, na brincadeira. Falei assim, vou botar uns $100 lá. E acompanhei um canal de um cara muito aleatório na internet. O cara até faleceu, mas o canal tá lá, né? Então, quem quiser olhar lá depois é Fábio de Almeida Trader. E aí, eu pegando o canal do cara, peguei umas dicas no Nike Option. E por incrível que pareça, você acredita que eu ganhei dinheiro com opção binária? Por quanto tempo? Aí eu ganhei e parei, né? Na hora, tá ligado? Eu ganhei e falei assim, cara, quando eu vi o meu amigo se ferrando, eu falei, mano... Não, se parou, Dei porra, sorte. também dá. Mas jogo é assim, geralmente. Porque basicamente você entrou num jogo, né? Tu entrou num jogo. Fala a verdade. Exatamente. Tipo, eu dei sorte. E aí, tipo, cara, quando eu vi que, pô, todo mundo que tava ao meu redor tava fazendo isso, né? Porque fala pra um, aí um fala pro outro, é que nem pirâmide essa merda, né? E aí, tipo, eu falei, cara, vou parar, né? Ganhei uma graninha que vou parar e vou começar a realmente estudar e investir de verdade. E aí, eu comecei por cripto. Né? Olha que doideira, né? Tipo, começar já por cripto, né? A coisa mais arriscada. Começou por binárias, depois foi pra cripto. O bicho gosta de volatilidade. A gente gosta de risco, né? A gente gosta de risco. Mas isso foi muito por conta de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que era tipo assim, pra você ficar rico, né? Eu não sou rico, né? Tipo, eu não nasci rico nem nada do tipo, né? Pra você ficar rico, você tem que tomar uma grande quantidade de risco com uma pequena quantidade de dinheiro. Pra você se manter rico, você tem que ganhar, você tem que botar uma grande quantidade de dinheiro e uma pequena quantidade de risco. Eu Entendeu? concordo plenamente. Então, assim, eu já fui com essa mentalidade. Falei, cara, eu sei que o mercado de criptomoeda é um mercado volátil. Eu já conhecia Bitcoin desde 2012, num fórum de anarcocapitalismo no Facebook. Então, eu já conhecia isso. Eu já sabia que era um fórum negócio... de quê? Anarcocapitalismo. Pô, tu é meio esquisito, né? Não. Cara, eu tinha, sei lá, 13 anos, cara. Tipo, tinha 13 anos. Era impressionado. Impressionado. E aí eu descobri o Bitcoin ali e eu não entendia nada, né? Pô, eu era novão e tal. E aí, cara, tipo, eu comecei a estudar Bitcoin ali lá pra 2016, 2017. Comecei a investir. E, né, tipo, deu tudo certo, né? Hoje em dia, todo mundo que começou antes no mercado, hoje deu uma valorização muito boa. Pô, sabe um corte legal que eu vou fazer?
Bruno Perrucho perdeu todo o seu dinheiro com criptomoedas. É bom. Sabe o que, Com a a gente podia, sabe o que a Option. gente podia fazer antes Breno disso? Perrucho. Sabe o que a gente podia fazer antes disso? Como é que segue o canal? Como que faz aí as coisas? A gente já tava vacilando de novo. Caralho, pode crer. Meu Deus do céu. Pode crer. Minha câmera lá, né? Galera, curta, se inscreva e abra a conta pelo link que tá aqui embaixo, Tá aqui né? embaixo na descrição. É importante abrir por ali, porque a gente vai ficar sempre monitorando quem se inscreveu e vem coisas boas aí. Fora que quem abrir conta pelo link que tá aqui embaixo tem 50% de desconto nas taxas de corretagem nos primeiros 7 dias aqui na BitGet. Então, inclusive, se você já tem conta, abre mais uma, né? Não custa nada, pô. Fica com 2. Vai abrindo, vai abrindo. Ah, galera, se até o Messi tem conta na BitGet, né? Até o Messi Até tem o conta Até na o Messi, BitGet. até o ET tem conta na BitGet. Todo mundo tem. E Pedro, deixa eu te perguntar. Você comentou aqui com a gente, antes de começar o podcast, sobre um documentário que você fez sobre a história do dinheiro para XP com alguém muito especial, né? Fala um pouco mais sobre isso. Tá. Posso falar, tipo, da XP e tal? Não tem problema. Pode. Tá, beleza. Ah, Cara, então, essa questão desse documentário foi uma coisa muito aleatória que aconteceu na minha vida, né? Eu tenho um sócio, também um grande amigo meu, que é sócio dessa produtora, que é o Pietro. É um menino de 20 anos, hoje tem 20 anos, na época ele tinha, sei lá, 18, 17, e que, tipo, cara, um cara incrível, um empreendedor incrível, e, tipo, desde pequeno, assim, trabalha com parte de audiovisual, e hoje ele é uma das referências aqui no Brasil sobre cinema. E aí um dia, olha que doideira, um dia a gente estava num evento do primo, do Thiago Nigro, e o Thiago conhecia já o Pietro de muito tempo, porque o Pietro trabalhou com o Breno, né? E para quem não sabe, o Thiago é sócio da Jovens Negócios, né? Então, o Pietro era o editor do canal e o Thiago conhecia ele. E ele criou essa empresa separada, né? A Kraus, que editava para jovens por um bom período de tempo. E durante esse evento, né? No final do evento, o Thiago chamou o Pietro, me chamou e chamou o Pietro. Não era o que fazia no quarto? Era, ele já, fazia no sei, quarto. sei quem é, Exatamente, sei quem é. ele mesmo. E aí, tipo, ele chamou a gente pra um canto, assim, tipo, eu me lembro até, cara, a gente andou, tipo, 2 quarteirões, assim, até o carro dele, e aí ele começou a contar a história. Falou, cara, a gente tá com essa plataforma, a gente tá lançando documentários, etc, etc. Eu sei que vocês estão nessa parte de cinema, por que a gente não faz uma coisa juntos aqui, né, com a XP, com a Finclass? E aí, né, tipo, a gente fechou um documentário, assim, não fechou, né, ele falou assim, cara, me dê algumas ideias e vai lá na minha casa para apresentar essas ideias para mim. E aí, cara, eu me lembro que nesse dia a gente, pô, tomou aquele baque, assim, né, pô, o Thiago Nigro, né, falando com a gente, né, a gente, pô, era novão, assim, tal, eu falei, pô, vamos atrás para realmente conseguir fazer um negócio legal. E aí eu me lembro que a gente passou a noite, assim, virou madrugada, trabalhando em ideias e criando um PowerPoint legal. A gente trouxe 2 ideias pro Thiago, uma delas, né, ele aceitou, e eu me lembro, a gente foi na casa dele, a gente foi, sei lá, uma das primeiras pessoas aí na casa nova dele e tal. E, enfim, a gente apresentou a ideia para ele curtiu, que foi a ideia, né, da história do dinheiro. Até uma coisa que ele já tinha trazido um pouco pra gente. A gente só remodelou também em cima da ideia dele. E aí, quando a gente recebeu, né, essa missão que ele falou, cara, aprovado, vocês têm que ir atrás agora de fazer. Só que, cara, a gente nunca tinha feito um comentário, né? Nem eu, nem o Pietro. Então, né, por um acaso, assim, do destino mesmo, a gente conhecia um cara que era, basicamente, o cara que fundou um instituto de cinema aqui em São Paulo, que é o Steven Field. E ele tinha uma produtora, né, que trabalhava tanto com documentários quanto com filmes e tal. E é um cara, assim, talvez a pessoa mais culta que eu já conheci na minha vida. O cara é muito culto, assim, qualquer coisa que você pergunte pra ele, ele vai saber. Você vai falar de arma, ele sabe. Você vai falar de carro, ele sabe. Você vai falar de, sei lá, feminismo em século XIX, ele sabe tudo. Ele eu sabe adoro conversar com pessoas assim, cara. Cara, É o cara que tem 10 mil anos, né? não, é bizarro, mano, quanto esse cara sabe. E aí o Pietro, né, tipo, Pietro, eu sou mais na minha, né, o Pietro já é um cara mais de falar com todo mundo e tal, ele falou, cara, tive uma ideia, vamos falar com o Steven. Aí ligou pro Steven, a gente só tinha visto ele uma vez na vida. Ele topou o projeto e aí, cara, com a parceria deles, né, da produtora deles junto com a nossa, a gente conseguiu construir esse documentário. Basicamente, o documentário, ele conta a história do dinheiro, só que de uma maneira um pouco diferente da normal, né? Normalmente, quando você pega a história do dinheiro, a galera conta, o dinheiro servia como era uma mercadoria, você utilizava conchas para trocar e tal. Só que ele traz outras, né, tipo, outras reflexões ali dentro, né, dentro do documentário. E o legal desse documentário que a gente fez foi que não foi uma coisa que veio somente da gente. A gente trouxe outras pessoas, né? Entrevistamos pessoas dentro do documentário. E uma delas, um cara que, assim, eu admiro muito e provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Yuval Harari, né? Tipo, quem fez basicamente o... Só. Autor do Só, né? Sapiens. Só ele. O cara só fez isso. Não, e o livro dele é sensacional, assim, tipo, talvez o meu Os livro 3, favorito. eu acho. Os três. Três. Mas o Sapiens, pra mim, é o meu favorito. Lições para o século XXI também é muito bom. Mas, enfim, e aí
a gente fez entrevista com ele, fez entrevista com Mohamed Yunus também, que ele ganhou o Nobel de Economia, e com mais alguns outros especialistas, né, tipo, sobre dinheiro, assim. E foi uma série, acho que, se eu não me engano, foram 4 episódios. É um documentário dividido em 4 episódios. Não vou dar muito spoiler, não. Indico que vocês assistam. E, né, não posso falar agora porque tem um detalhezinho que vai lançar em algum lugar aí, mas eu vou deixar escondido aqui, que quando rolar aí, não sei quando vai lançar o podcast, vai que já ainda não tenha soltado nesse lugar aí. Tá? Quando que foi gravado esse documentário? Cara, ele foi gravado em 2021. 2021. Deixa eu te perguntar, lá se falou sobre Bitcoin? Último episódio, né, Paizão? No último episódio a gente comentou sobre o futuro do dinheiro, né? Porque para você entender o futuro, você tem que estudar o passado. E basicamente, né, isso foi uma coisa que a gente viu bastante dentro desse documentário, porque assim, eu estava aprendendo também com as pessoas, né? Eu não criei o documentário baseado em artigos que eu li somente. Eu criei, né, tipo, junto com o Steven, junto com o Pietro, junto com a Tamires, com a galera da Ópera e com o pessoal da Finclass também, né, da XP. A gente criou o documentário baseado em que os especialistas estavam falando, entendeu? Então, pô, quando a gente trouxe o Harari para falar, era um cara que já era estudado, é um cara que, pô, ele é professor, se eu não me engano, na Universidade de Israel. E ele entende muito sobre a história da humanidade e também a história do dinheiro. Então, eu me lembro de uma frase, né, que, assim, uma das frases mais marcantes dele, né, que perguntam para ele, o que é dinheiro? Aí ele fala assim, dinheiro é confiança, é feito de confiança. É consenso, né? É um consenso. Cara, tipo assim, e isso mudou muito a minha cabeça, porque quando você pensa em dinheiro, você pensa, uma nota. Mas, cara, o que é um dólar? É a confiança que você tem que aquela moeda vale alguma coisa. E é basicamente isso que ele trouxe, sabe? E pra mim, né, tipo, eu comecei a relacionar isso muito com o Bitcoin, porque naquela época de 2021, o Bitcoin ainda tava naquele ciclo, ia começar um bull run, né? Bem no iniciozinho de 2021, final de 2020. E eu me lembro que eu já investi em cripto, né, tipo, há uns 2, 3 anos, só que eu não tava aportando periodicamente, né? Eu tinha aportado muito em 2017, dei uma segurada e comecei a aportar em outros mercados. E aí, cara, foi, assim, muita sorte, assim, eu falo que, eu gosto de falar de sorte, mas que nessa época que a gente estava entrevistando o Harari e estava fazendo esse documentário, a gente teve esse ciclo de alta. E eu consegui aproveitar por conta muito dos ensinamentos que, né, o documentário me trouxe. Então, eu investi mais e, né, tipo, todo mundo que investiu nessa época teve um ciclo, ganhou muita grana. Galera que investiu em 2022, talvez nem tanto assim. Talvez se segue o Fernandão aí, né, tradando ali, o cara faz. Se tu seguir o Fernando, em 2023 tu vai ganhar dinheiro. Aí, Vai. Não, já tá ganhando, pô. Quanto que tá lá o teu Meu copy trade? copy trade? Pô, não sei, mas eu sou o primeiro do ranking do Brasil. Então só segue. Só segue. O cara é bravo, Entra na faz a conta aqui através Faz a conta do pelo link aqui embaixo. Aí tu vai entrar lá em Earn, aí vai estar lá copy trade e segue o Fernando. Vou te fazer uma pergunta polêmica que eu não sei se você vai saber responder, mas bora lá. Você comentou aí que você começou a comprar Bitcoin basicamente depois da entrevista com o Harari. Também, né? Eu já comprava antes, né? Mas... Ele investe em Bitcoin? Cara, eu não sei, mano. Não sei, eu não lembro se a gente perguntou isso pra ele. Porque a entrevista teve só 1 hora, né? A gente não teve muito tempo pra falar com ele. Tinha muita pergunta que, obviamente, a equipe dele não deixa a gente fazer, né? Sim. Então é uma coisa bem controlada, assim. E eu me lembro que tava na época do Covid, e eu e o Pietro, a gente queria até Israel pra gravar com ele. E não dava, porque, tipo, tava na época do Covid, né? Então, a gente teve que fazer online, né? Eu não participei da entrevista, pra você ter uma noção, né? Tipo, eles só que deixaram participar, acho que 2 pessoas. Então, assim, a gente deixou as pessoas que eram mais experientes, por exemplo, a galera lá da Ópera. Então, eu acho que o Pietro participou também, eu não participei. Mas, assim, tipo, depois eu assisti a entrevista. Então, eu não sei se ele tem Bitcoin. Mas, vou te falar, acredito que sim. Acredito que ele tenha. Esses caras, eles nunca vão estar com o pé fora de alguma coisa, sabe? Sim. Tipo, eles podem até não acreditar na tecnologia, mas eles querem testar. Especulam sempre. Eles querem experimentar, O Harari, cara, tipo, é um cara que, se assim, você conversar com ele, você vai perceber que ele é muito gente boa. Tipo, a entrevista é muito boa, muito boa. E ele é um cara que tá sempre experimentando coisas novas, sempre testando coisas novas, estudando coisas novas. Até por isso que ele, né, tem esses livros sensacionais aí que indico que todo mundo leia. Porque é sensacional, real. O cara é fora do comum, fora do comum. É um livro de cabeceira que tu tem? Cara, eu li ele já 2 vezes, o Sapiens. O Lições para o Século XXI, que também é dele, eu li 1 vez. O Homo Deus eu não li. Eu ainda não li ele, mas eu devo ler. Tu tem algum de cabeceira aí pra indicar? Cara, tem um livro que eu gosto muito, mas ele não é um livro que para todo mundo. É um livro assim, se você é uma pessoa boa, vale a pena você ler. Se você é uma pessoa ruim, eu acho que seria uma péssima indicação para eu te dar, porque você conseguiria utilizar esse livro para basicamente manipular qualquer pessoa que você queira, que é 48 Leis de Poder. Esse livro, assim, cara, foi o livro que mais abriu minha mente sobre como a relação humana
ao redor, né, do tema poder funciona. Basicamente, né, o Poder autor... vende, né? Cara, é uma coisa muito louca. Acho que o nome do autor é Robert Greene. Ele estudou várias histórias diferentes, de reis diferentes, de reinos diferentes, de lugares diferentes, países diferentes. E, assim, realmente a mitologia de vários países e as relações de poder. Então, ele conta a história de Napoleão, ele conta a história de vários imperadores chineses, ele conta a história do rei Luís XIV, ele conta várias histórias. E ele, a partir dessas histórias, ele traduziu em 48 leis que, se você seguir essas 48 leis à risca, você provavelmente vai ter poder na sua vida. Então, assim, cara, é uma coisa muito louca, assim, tipo, se você lê esse livro, você começa a perceber como as suas relações interpessoais com pessoas que estão acima de você na escala do poder ou abaixo de você na escala do poder, elas interagem, elas funcionam. E assim, né, tipo, cara, o cara tem uma vasta quantidade de experiência com isso, tá ligado? Porque ele realmente foi uma pessoa que estudou as relações humanas voltadas para a história, focadas no poder. Então, assim, é o livro que eu mais indico para qualquer pessoa que queira entender, né, tipo, como funciona o poder. E dinheiro, né? Dinheiro também é poder, né? É uma Legal, forma de cara. poder. Pedro, você participou aí do documentário sobre a história do dinheiro. E pra mim, hoje, não se fala mais em dinheiro sem citar a criptomoeda. Eu acredito que elas chegaram já pra mudar toda a história do dinheiro. E você é um cara que vivenciou isso na prática. Você já morou em diversos países e já utilizou muito criptomoedas como dinheiro. Fala um pouco mais sobre isso daí pra gente. Cara, é engraçado, né? Como são as coisas, né? Tipo, se a gente for parar pra pensar que há 20 anos atrás, se você fosse viajar para os Estados Unidos, você precisaria comprar dólar físico ou você precisaria ter um cartão de crédito internacional que não era comum. Não era comum você ter um cartão de crédito internacional. E eu me lembro disso porque, assim, eu me lembro quando eu era pequenininho, assim, 5 anos de idade, eu fui pra Disney. Né? Eu me lembro, tipo, vagamente. E eu me recordo do meu pai com um maço de dólar, assim, na mão, nos lugares, colocando na meia, colocando na cueca para poder comprar as coisas. E hoje em dia, né, tipo, você com o seu cartão de crédito, com criptomoeda, você consegue comprar qualquer coisa, né? E uma das experiências mais loucas, assim, que eu tive com criptomoedas, que eu não falei para vocês antes do podcast, né, eu vou trazer aqui realmente em loco para vocês, foi uma vez que eu tava na Tailândia, eu tava numa praia... Você tá na Tailândia, com certeza a história é louca mesmo. E com certeza já estava numa praia. Pior que não, pior que o norte da Tailândia é só templo lá, só umas montanhas muito loucas. Mas eu tava na Tailândia numa praia, se eu não me engano foi Riley Beach ou foi Phi Phi, mas eu não tenho certeza. E eu me lembro que tinha um cara, um alemão lá, conversando comigo e tal, e eu fiz amizade com o cara, né? Só que o cara era muito louco, tipo assim, muito louco. E tu já olhando, tu já fala, esse cara aqui não é puro. Ele tava na Tailândia, né? Não é puro. Não é puro, é o cara ótimo. não tá puro, tá ligado? E aí, tipo, trocando ideia com o cara e tal, aí ele começa a me oferecer, né? As coisas lá que ele vende. Eu falei, pô, mano, não quero nada não, tô de boa. Ele, não, pô, eu já aceito Bitcoin, não se preocupa, ninguém vai saber. Eu, tipo, Que ano que foi isso daí? que isso, cara? Foi, sei lá, 2019. Caraca. Tipo, doideira. E não só ele, cara. Tipo, lá na Tailândia, pelo fato da moeda, né, tailandesa, ela ser uma moeda relativamente desvalorizada, eles utilizam transação em criptomoeda. Não é tão comum. Eu acho que agora está mais comum do que quando eu fui. Mas é relativamente comum. Tipo, você via, às vezes, em alguns lugares, a galera aceitando. Acho que o Play to Earn já mudou esse comportamento lá também. Sim, sim. Eles são viciados em videogame lá, né? Então, eu me lembro que quando eu cheguei no aeroporto... No Brasil, como é que é assim? Você chega no aeroporto, o que você espera? Futebol. Vai ter ali um cartaz da Nike, da Adidas, alguma coisa assim, com um jogo de futebol. Lá, cara, eu cheguei no aeroporto, tinha sei lá, um cartaz gigantesco, eu não conheço nada de esportes, com uns caras lá de esportes. Era LOL, mas eram uns caras lá de esportes, do time deles, e tipo assim, 5 estrelas, e eu não entendia nada de tailandês, mas eu perguntava pra galera, que eu sou muito curioso, né? Quem são esses caras? Não, eles são campeões mundiais, sei lá, alguma coisa assim, e é doideira, né? Como é que são as coisas. Então eles são viciados em videogame. Com o Play to Earn, aquilo estourou na Tailândia. Tanto que a galera que trabalhava com Axie Infinity aqui no Brasil, né, era tipo só filipino, tailandês, né? Eu tinha um jogo e os moderadores eram todos daquela região. Não tinha um... Era difícil tu conseguir, por exemplo, um cara da Europa para fazer a moderação. Aí vinha todo mundo dessa região aí. Tipo, a galera viciada em videogame lá, né? E, assim, voltando, né, à pergunta... Eu acho que essa foi, talvez, a minha experiência mais louca da usabilidade do Bitcoin, né? Tipo assim, se eu comprar uma substância ilícita numa praia na Tailândia, você já poderia estar comprando com Bitcoin. Mas eu tenho umas experiências um pouco mais legais também, né? Tipo, não literalmente legais. Literalmente legais, exatamente. Não sei, né? Eu não sei se é tão legal assim, né? Mas, assim, tem uma legalidade por trás melhor, né? Que seria
a última vez que eu fui para Miami, né, pra galera que não sabe, Miami sempre foi um porto muito grande de cubano. Cubano, salvadorenho, porto-riquenho, Hispânicos. né? Hispânicos em geral. Cara, nos últimos anos, conversando com o pessoal de lá, né? Conversei com o pessoal da Flórida, né? Que, tipo, realmente nasceu na Flórida. E até, às vezes, é, né, filho de imigrante e tal, mas nasceu lá na Flórida. E conversando com os imigrantes também, né? O que acontece? Nos últimos 5 anos, mais ou menos, teve uma grande onda de imigração de argentino para lá. Porque a moeda está se desvalorizando muito, né? E aí, o que os argentinos fazem? Eles pegam um visto. E quando você tem um visto nos Estados Unidos, você tem visto de 6 meses. Eles chegam lá nos Estados Unidos com a passagem de ida e volta para 1 semana, 2 semanas de diferença, abandona de volta, ou então às vezes compra aquela que você pode reposicionar a passagem para depois, né? E ficam lá trabalhando, ganhando dinheiro em dólar, né? E lá, cara, por incrível que pareça, a economia de Miami, ela não é uma economia legalizada. O que isso quer dizer? Não existe carteira de trabalho lá. Tipo, em tese deveria existir, mas para o negócio funcionar, eles dependem que os imigrantes realmente trabalhem ilegalmente dentro de Miami. Então, assim, se você vai ver quem é valet parking lá, galera que estaciona carro, é só imigrante que não tem carteira assinada, não tem contrato trabalhista. A galera que trabalha, às vezes, em restaurante também não tem. A galera que trabalha nas festas também não tem. Então, assim, realmente faz parte da economia de Miami, né? E aí, conversando... o primeiro dia eu fui lá na... Tô tentando ficar fortinho, né? Tava lá na academia lá de Miami, aquela academia que fica só de modelo lá gravando, os caras fortes lá gravando. Eu tava lá malhando assim, tinha um cara do meu lado assim, eu perguntei, pô, mano, precisa pagar pra malhar aqui? Porque eu não sabia, né? Tipo, tava puxando lá o ferro, não fazia nem ideia se precisava não. Aí o cara, não falo inglês. Aí, tipo, eu falo espanhol porque eu morei na Espanha, a gente tava conversando sobre isso, né? E aí eu falei, perguntei em espanhol, eu falei, não precisa, é de graça e tal. Daí ele perguntou onde que eu era, eu falei que era do Brasil, ele falou que era da Argentina. A gente fez amizade ali, né? Por que pareça, né? A gente fez amizade. Não saíram no soco? Não saímos no soco. E aí, cara, eu comecei a perguntar várias coisas pra ele. Falei, mano, como é que tá funcionando a economia lá na Argentina? E aí ele me contou toda essa história de que vários argentinos estão indo pra lá pra ganhar dinheiro e voltar com grana pra gastar na Argentina e voltar de novo pros Estados Unidos, fazer dinheiro e voltar. Então, assim, é meio que um... Cara, mas é o que a galera faz aqui no Brasil também, né? Mas tem até uma cidade aqui no verdade. interior que todo mundo vai, as pessoas já falaram assim, nunca viu falar. Não? Tem no interior aqui de Minas, a comunidade inteira é dedicada para preparar a pessoa já para ir Pra ir para pra os Estados fora, Unidos. né? Que doideira, cara. Não sabia disso. Mas lá tem muita argentina. Assim, eu vi pouco brasileiro. Tipo, em Miami eu vi muito pouco brasileiro. Muito pouco. Normalmente, acho que o brasileiro vai mais pra Boston, se eu não me engano. Tem uma cultura muito forte lá em Boston. Que época que era? Brasileiro vai Foi? mais pra Foi Irlanda agora, porque brasileiro é início desse pobre. Porque tem que coincidir com as nossas férias, né? E tu vai achar. Não, mas foi no início do ano. Foi tipo em janeiro, assim. Foi em janeiro. E aí, cara, ele me falou uma coisa muito louca, que foi o seguinte. O pessoal aqui, os argentinos, eles precisam, para levar o dinheiro para a Argentina, eles precisam utilizar, né, uma empresa lá, né, uma empresa X. E nessa empresa, eles tinham que gastar, acho que era 20% de taxa. Eles gastavam isso. Ele falou, cara, eu ensinei vários amigos meus argentinos a utilizar criptomoedas, que eu tinha falado que eu criava conteúdo de criptomoeda e tal. Cara, a galera tá transferindo agora com uma taxa mínima em USDC, né, Boost também, né, tipo outras moedas assim em geral. E tá fazendo grana com isso, sabe? Então, assim, ele deixou de pagar imposto, deixou de pagar várias taxas para empresas centralizadas, né, que trabalham mais em Web 2, para realmente fazer, né, tipo, transações mais descentralizadas, né? E aí ele manda de volta para a Argentina. Para a Argentina, para a mãe dele. Mas ano passado a gente foi pra Buenos Aires, em novembro, eu fui só com USDT. Caralho. Só com Verdade. dólar. Eu fui só com dólar também. Dólar entre aspas. É, com o token de stablecoin dólar. lastrado US em dólar, o USDT. E é engraçado isso, cara, porque aqui no Brasil a gente não vê a galera fazendo muito isso, né? A galera utilizando criptomoeda no dia a dia. Mas é importante os brasileiros saberem que lá fora isso é muito normal, cara. Muito. Às vezes a gente não tem a visão daqui, tipo, pô, quando que eu vou utilizar isso aqui na minha vida? Lá fora a gente utiliza a rodo. Igual eu comentei, fui pra lá só com o SDT, já fui pra fora do Brasil também, pra outros países, só utilizando o SDT. Mas Você deve ter feito isso muito Não, antes. cara, com certeza. Isso funciona muito bem lá fora, sabe? Porque, assim, a gente, no Brasil, depois do Plano Real, a gente teve uma estabilidade relativa na nossa economia. Obviamente, né? Não se compara com dólar e etc. Mas teve uma estabilidade relativa na economia. Então, se você pergunta pros seus pais e tal, eles vão falar isso. Só que, cara, a gente não tá basicamente pensando que pode acontecer um momento de instabilidade e que esse momento pode estar próximo. Então, investir em criptomoeda, entender o funcionamento dela, entender como é que funcionam as transações, é algo essencial para mim, para quem é brasileiro. Porque se na América Latina já tem países como a Argentina, que foi o maior PIB da América Latina por muito tempo,
ele já está nessa situação e a gente, né, pode estar entrando numa situação parecida, né? Não acredito que vamos, mas que pode vir a acontecer. Cara, entender os mecanismos de funcionamento de criptomoedas, de transações, etc., de uma maneira mais descentralizada, é extremamente importante para você viver nesse século XXI. Isso vai desmistificar um pouco e aumentar a adoção, né? Porque hoje, a gente estava até comentando aqui, por que o pessoal não faz muito sentido ter caixa eletrônico? Mas porque as pessoas ainda não aceitam, porque no momento que todo mundo aceitar... Caixa eletrônico de cripto. De cripto, né? No momento que todo mundo aceitar, isso se torna normal e tu não precisa mais ter esse mecanismo. Então, a adoção... Por isso que é muito legal que tu exponha todos os casos de uso. Puxa, fui cortar o cabelo e consegui pagar com cripto. Coisas do dia a dia, não coisas... fui comprar uma casa. Não. Coisas do dia a dia. Isso é adoção. A gente brinca que quando o McDonald's aceitar cripto, a cripto explode, porque a adoção vai ser máxima, né? Não, e lá em Miami tem vários restaurantes que aceitam cripto, assim, vários. Tipo assim, esses restaurantes menores, e até, se eu não me engano, o McDonald's não, mas tem alguma cadeia de fast food lá que aceita já. Sabe uma coisa que eu acho engraçada, cara? O Pedro comentou que, tipo, a gente pode estar próximo de uma instabilidade econômica. A gente não sabe. Bom, tem muita questão por trás, mas uma coisa legal de se observar do quão rápido esse movimento pode acontecer é um meme que a gente via muito na Copa de 2018, quando a gente falava assim que, devia juntar toda a América do Sul, que a gente ia ter um ataque da seleção com o Neymar, Suárez, e ia ter o presidente da Argentina comandando em tudo. Vocês lembram desse meme? Lembro disso. E hoje, 4 anos depois, a Argentina tá lá quebrada. Então, esse movimento de inflação aumentando rapidamente, de desequilíbrio econômico, pode ser muito rápido. Pode acontecer da noite pro dia. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente sabe que a inflação, né, de fato, é talvez o maior inimigo do pobre, né? Quem é pobre é o que mais sofre com a inflação, porque a inflação ela chega no pobre por último, né? Então, o dinheiro vai chegar na sua mão quando ele já estiver inflacionado. Então, assim, eu vejo que a criptomoeda, por mais que exista volatilidade em cima dela, sim, a gente sabe disso, a criptomoeda é uma forma de você se proteger no longo prazo, não no curto prazo nem no médio, mas no longo prazo da inflação. Porque já é uma coisa escassa, né, dependendo do token que você está utilizando. E, obviamente, né, cara, foi o que você está falando, quanto mais adoção isso tem, maior vai ser a escassez disso também. Então, assim, não adianta uma coisa só escassa e ninguém usa. É escasso, mas ninguém quer. E tem a facilidade de fazer arbitragem nesse caso, por exemplo. Eu consigo, se eu não tenho dinheiro e eu consigo um mecanismo que eu consiga ativar a arbitragem num nível maior, a Argentina, por exemplo, esses caras de Miami devem fazer arbitragem gigantesca, porque qual que é o nível lá de deságio, né? Então, as questões também de arbitragem contribuem para isso. Em relação à volatilidade, a gente fala que hoje é difícil a gente imaginar, por exemplo, o Bitcoin como reserva de valor, porque é muito volátil, de fato. Mas isso também se dá por conta de que ainda é um mercado pequeno. A adoção mundial é muito pequena. E conforme mais dinheiro vai entrando no mercado cripto, no Bitcoin e outras criptomoedas, a volatilidade diminui. Para dar um exemplo, por exemplo, a gente tem... Qual que é o market cap do Bitcoin hoje? Vocês estão fracos aí, não. Acho que tá menos. Deve estar Bom, enfim. Tá menos de 1 trilhão o market cap do Bitcoin nesse exato momento. Se a gente chegar, por exemplo, vamos supor que a gente chegou no market cap de 10 trilhões, que muita gente especula que pode acontecer em breve, nos próximos anos. Para o Bitcoin cair 50%, ele tem que perder 5 trilhões de dólares. Não é igual hoje em dia que ele precisa perder 500 bilhões. Então, conforme o ativo vai crescendo, vai aumentando seu market cap, menos volátil ele fica. Aí a gente pode começar a pensar em Bitcoin como reserva de valor, como é o ouro hoje, por exemplo. Né? Exatamente. A usabilidade, né, foi aquela coisa que a gente estava falando aqui, né? Não adianta o ativo ser escasso. Ele tem que ser escasso e tem que ter usabilidade em cima dele. Né? O ouro, ele é escasso e existe uma grande usabilidade no ouro. Se o ouro fosse barato, eles utilizariam para fazer qualquer peça de metal, assim como utilizaria ao invés do cobre. Porque a condutibilidade do ouro é absurda. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o Bitcoin, ele cada vez mais vai ter, de fato, usabilidade. Mas não só o Bitcoin. Ethereum, outros tokens também, né, que a gente pode trazer aqui, né, falar sobre. Mas assim, cara, eu acho que é aquela coisa, né? A gente não pode frear a evolução. Mas o primeiro passo também tem os tokens de governança, né? Eu acho que esses sistemas fechados que contribuem para que a pessoa tenha a experiência de tradear ou fazer câmbio com token, isso ajuda. Eu sempre digo que a pessoa que usa Pix, ela já está habilitada para usar cripto, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. O setup inicial é muito parecido, que é o KYC, depois tu vai ter um código e tu vai mandar. Mas
o meu código é muito grande em cripto. Já viu o Já código viu o Pix? tamanho do Pix? É, É. o tamanho do código Pix. Então as pessoas elas já estão preparadas. O que falta é a experiência. Experimentar. E quando a gente consegue colocar isso dentro de um grupo fechado, e esse grupo fechado tem a experiência de um token de governança, já ajuda na adoção. E o mercado está evoluindo bastante em relação a isso também, a facilidade de negociação. Eu dou como, por exemplo, a minha carteira da Ethereum, que antes era um baita de um código, hoje é fernandopereira.eth. Quem vai Ethereum, para mim, é só escrever lá fernandopereira.eth, você vai me achar, vai enviar. Então a gente está vendo bastante a tecnologia evoluir nesse sentido, para facilitar o uso das criptomoedas no dia a dia. Aí, Receita Federal, não saiba disso, hein? Pelo Cuidado, amor de Deus. cuidado com essa aí. Essa é só carteira de... Não é fernandopereira.eth não, gente. fernandopereira.btc. E, cara, você comentou aí em relação a coisas ilícitas que você quase fez com... Não, quase fiz não. Que me propuseram. Eu Me falei, propuseram. Não. Falei, não. E lá na Tailândia, cara, você conseguia fazer coisas lícitas, conseguia pagar coisas do dia a dia com o cripto também? Você utilizava dessa tecnologia? Ou você acha que ainda tá meio longe? Apesar de já existir, ainda tá meio longe da gente? Cara, tipo, dava pra utilizar. Eu não utilizei, mas era possível. Eu me lembro que na época eu tinha uma conta em um banco europeu, porque eu tava morando na Espanha, né? Então eu fui da Espanha pra Tailândia. E nesse banco europeu eu tinha Bitcoin comprado. Então, assim, eu pagava muita coisa com esse cartão desse banco europeu. E você podia pagar no débito, ou acho que crédito eu não tinha, só tinha débito, porque eu não era residente de lá, né? Eu tava lá só por um ano. E aí, né, tipo, eu conseguia transferir do meu Bitcoin pro meu, né, tipo, pra euro, e do euro pra ThaiBaht. Mas às vezes, em alguns lugares dava pra pagar sim com Bitcoin. Só que eu evito pagar com Bitcoin as coisas porque, pô, eu quero guardar pra mim, Então sabe? tu usava um Cara, pré-pago que se Se eu carregava- utilizar o Bitcoin, eu poderia. Entendi. Poderia, entendeu? Eu ia falar exatamente isso. Eu tenho uma opinião que eu acho que o Bitcoin, ele nunca vai ser moeda de troca no dia a dia. Eu acho que ele vai ser uma baita reserva de valor, assim como o ouro, mas eu não acredito que a gente vai usar o Bitcoin para pagar as contas lá na frente. Você paga suas contas com ouro? Verdade, não. Eu acredito que a gente vai ter uma criptomoeda que vai ser muito utilizada como meio de pagamento mundial. Se vai ser uma stablecoin atrelada a uma moeda, não sei se vai ser uma criptomoeda. Eu acredito que para a criptomoeda ser utilizada como forma de pagamento, ela tem que ter um valor ao menos muito próximo da moeda fiduciária que manda no mercado no momento. Por exemplo, hoje é o dólar, certo? O dólar, obviamente, vale $1. A gente tem as stablecoins lá atreladas ao dólar. E muito se falou, por exemplo, da Dogecoin ser o futuro da moeda que vai ser utilizada como meio de pagamento. Eu não acredito que a Dogecoin tem fundamentos para isso, mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. A Dogecoin, por um razoável período de tempo, ela teve um valor próximo de $1, né? Ficou lá entre 50 e 70 centavos. E eu acredito que isso traz uma baita facilidade na hora de você fazer a conversão. Então, para mim, uma propriedade que uma criptomoeda, para ela ser meio de pagamento, ela tem que ter um valor de fácil conversão perante as moedas fiduciárias. Entendeu? Por exemplo, a gente fala de Bitcoin. Vamos utilizar Bitcoin como forma de pagamento. Quanto custa isso daqui? 0,0002 Bitcoin. Mas tem o cenário ainda das moedas centralizadas, dos bancos centrais, né? Que a gente ainda não vive essa realidade. De repente ajude. CBDC? De repente ajude nessa questão. É uma oportunidade. Hoje, é que nem tu falou, é muito difícil tu colocar no 0,00 pagar meu café. Exatamente. Mas aí tem, deu quantos satoshis aí? Sim. Então tu tem lá, tu usa Lightning Network, tu usa outra para tentar, mas ainda não tá com a usabilidade. Tu precisa ser um user mais hard, assim. Eu vou utilizar como exemplo como eu fiz, por exemplo, a última vez que eu fui para Argentina para pagar minhas contas com cripto. Eu tenho a maioria das minhas criptomoedas guardadas em Bitcoin. A grande maioria da minha carteira é baseada em Bitcoin. Quando eu fui para Argentina, eu transformei parte desse Bitcoin em USDT e gastei em USDT. Entendeu? Então eu fiz a conversão, eu vendi aqui e utilizei uma moeda mais fácil de eu ter o controle do quanto eu tô gastando. E lá você fez a transação como? Tipo, cartão? Cartão. Eu fiz P2P. Fiz P2P? Eu fiz P2P. Fiz P2P, o cara trocou pra mim e eu fiquei com dinheiro. Fiquei milionário.
Eu tinha um bolo desse tamanho de dinheiro, cara. Mas tu ainda E- utilizou a moeda fiduciária. Eu nem cheguei a utilizar. E aí, não, mas aí tu vê o quanto que o dinheiro em frente à moeda... Cara, era um bolo desse tamanho de dinheiro. Eu fiquei a semana toda e sobrou metade do bolo. Então é muito desvalorizado lá. Sim. Mas eu usei P2P. Sim. Na minha Que visão... tem na BitGet também, dá pra ser Verdade. trader lá dentro. Tu consegue fazer... Comprar tudo e lá. vender. Comprar, vender, fazer o que tu quiser dentro da plataforma de P2P. P2P. Mas para mim, eu acredito que a utilização da criptomoeda como forma de pagamento vai ser dessa forma. A gente utilizar o Bitcoin como uma reserva de valor, assim como a gente utiliza o ouro. E quando você vai gastar, você não paga com ouro. Você vende o ouro. No caso, hoje em dia, a gente faz isso por uma moeda fiduciária e utiliza ela como meio de pagamento. Eu acredito que o cripto vai ser a mesma coisa. Você vai ter lá seu Bitcoin como reserva de valor. Vai vender ele quando for precisar do dinheiro. Pelo quê? Não sabemos. E vai utilizar essa moeda como forma de pagamento. Cara, essa ideia que você passou, né? Tipo, essa mentalidade que realmente tem que ser próxima a uma moeda fiduciária é muito importante, porque isso facilita também a forma como as pessoas precificam as coisas e, tipo, entendem como elas estão gastando. Porque, por exemplo, se eu chego pro Dan aqui e falo assim, esse copo aqui é, tipo, 0,003 Bitcoin. Tu fala, pô, tá, mas tu não consegue fazer o cálculo mental disso. Sim. Tu fala, pô, você vai precisar pegar uma calculadora. Mas se eu chego pra você e falo, cara, isso aqui é $1. Você já consegue pensar, $1, 5 reais. Mas a ideia fundamental do Bitcoin é desindexar isso. Tipo, Sim. eu não posso ter... Quando eu pensar no valor do café, Pensar em ele satoshis. custa 400 satoshis. Ele não vai me custar 0,000. Então, se tu olhar lá o fundamento do Bitcoin, é que não tenha índice que Que não seja lastreado alguma coisa. Isso, eu não tenho que lastrear o Bitcoin, porque o Bitcoin ele não é lastreado. Então, Cara, não eu faz sentido acho- ter. A questão é, para que eu consiga a adoção, eu preciso transformar o pensamento dessas pessoas de uma maneira muito fácil, para ela conseguir, puxa, quanto que é 400 satoshis? É tanto. Aí ele vai entender quanto custa o cafezinho, quanto custa chamar o corner shop lá da tua casa, entendeu? Eu acho que isso nunca vai acontecer, cara. Pra ser bem sincero. Assim como, por exemplo, voltando a falar do ouro. A gente, como o tempo foi evoluindo, desde muito tempo pra cá, a gente não precifica mais as coisas em ouro. E a moeda fiduciária, apesar dela ser um ativo totalmente inflacionário, ou melhor, inflacionário, ela traz essa facilidade pro dia a dia. E eu não acho que em algum momento a gente vai perder essa facilidade. Eu acredito que o que vai acontecer, e o que já está acontecendo, é a galera tirar a exposição de longo prazo dela na moeda fiduciária e utilizar Bitcoin para isso. Então, por exemplo, eu sei que se eu ficar exposto a essa moeda, por exemplo, ao real, ao dólar, ao peso argentino por tanto tempo, eu vou perder dinheiro por conta da inflação. Não faz sentido para mim eu ter um ano dessa moeda na carteira. Vou alocar em Bitcoin. Ah, mas vou pagar minha conta, meu boleto que vence amanhã. Transformo para moeda fiduciária ou para alguma stablecoin e pago minha conta. Eu, sinceramente, não consigo enxergar um cenário onde a gente vai precificar tudo em Satoshi. Por quê? Porque a gente já tinha esse cenário no passado, milhares de anos atrás, que era difícil, era complicado de fazer esse tipo de negociação. A moeda fiduciária veio para arrumar isso, digamos assim, para trazer facilidade no dia a dia. O problema veio quando as pessoas começaram a se expor praticamente todo o seu capital em moeda fiduciária. Talvez a galera não perceba que deixar o dinheiro dela na moeda fiduciária é uma forma de investimento. Você simplesmente ter dinheiro guardado na sua casa, você está investindo na moeda. E isso é algo que aconteceu com a população, uma mentalidade que foi crescendo, que a galera tirou esse pensamento, eu estou investindo no real hoje. A galera não pensa em, estou investindo no real. Você pensa assim, eu tenho real, mas não estou investindo nada. Não. Isso é um baita insight. Você está investindo no real. Esse é o problema. Então, quando você compra Bitcoin, além de você estar comprando Bitcoin, você está tirando sua exposição real. Você está desinvestindo no real. Desinvestindo no real. Esse é o ponto. O real, tem gente que fala, os maximalistas acreditam, não, o real, uma hora vai deixar de existir só Bitcoin. Eu não acredito. Eu acho que ele vai estar lá sempre, e ele é muito útil, a moeda fiduciária é útil. Mas você está exposto a ela, não. Cara, isso é o fundamento da arbitragem. É mesmo. É o fundamento da arbitragem. Quando tá lá em cima, eu vendo e compra quando tá embaixo. É a mesma coisa, vou investir em real. Exatamente. Comprei $100 em reais. Eu estou investindo em real. Sabe uma coisa que eu acho que vai deixar de acontecer? Hoje, por exemplo, a gente compra Bitcoin, teoricamente, a gente tenta comprar Bitcoin em fundo e vender em topo. Só que o vender Bitcoin hoje é comprar real. Ou é comprar dólar.
certo? Você Dólar. tá vendendo Bitcoin, você tá comprando dólar ou tá comprando real, dependendo da forma que você negocia. Eu acredito que com o passar do tempo, a gente vai vender Bitcoin por ouro, por exemplo. Por Ethereum. Por alguma outra forma de ativo. Tu já vai investir. Eu acho que a gente vai deixar de utilizar a moeda fiduciária como investimento, não no dia a dia. Volto para aquele Mas tu não site. acha que eles utilizam isso para hedge? Tipo, vou botar em USDT porque agora eu sei que eu realizo o meu lucro aqui e agora eu vou estudar outra possibilidade. Você ainda tá investindo em dólar. Tudo bem? Mas eu acho que é esse o pensamento, assim. Sim, hoje é. Mas eu acho que com o passar do tempo, a galera vai perceber que fala, cara, não faz sentido eu estar exposto por um longo tempo em moeda fiduciária. Então, se eu vou vender Bitcoin, eu vou vender por ouro. Entendi. Eu vou trocar a BTC por, não necessariamente o ouro, mas de repente uma criptomoeda atrelada ao ouro. Por exemplo, a Pax Gold. Tá listado na Bitget, inclusive. Ó. Sempre tá. Quem quiser investir em ouro por criptomoeda, a opção é a Pax Gold. listada Faz na a Bitget. conta aqui com o link aqui de baixo. Já ganha quanto? $20 aí? Oi? Quanto que eles ganham se fizer a conta aí? Tem desconto de 50%. 50% de desconto nas taxas de corretagem nos primeiros 7 dias. Aí, viu, pessoal? Já é É, uma grana aí, taxa de corretagem. Pô, já é uma grana. Ainda mais pra quem opera mercado futuro aí. É uma grana razoável. Mas e aí, vocês concordam com esse insight? Você acha que moeda fiduciária vai deixar de ser uma forma de investimento? Vai deixar de existir? Qual a opinião de vocês? Cara, né? deixar de existir, eu acho que não ao curto prazo, né? É que, tipo, é muito difícil. Quando eu fiz esse documentário, você percebe que, cara, teve muita troca, né? Tipo, o dinheiro um dia foi uma concha, o dinheiro um dia foi, sei lá, sal, galinha. foi, tipo, prata, foi ouro e, tipo, porque, assim, há muito tempo atrás, na época das grandes navegações, né? Antes dela começarem, né, em tese, a prata e o ouro, eles tinham uma paridade muito próxima, assim. Não tão próxima assim, mas tinham uma paridade próxima. Porque ainda não existia tanta escassez, tanta oferta de prata assim no mundo, né? Pelo menos os europeus não conheciam tanta oferta de prata. E aí quando eles vieram para a América, né, os espanhóis vieram para a América, eles perceberam que a prata, ela não era tão escassa quanto eles achavam que era. E aí o ouro se tornou, aí sim, ele já era, mas aí sim o ouro se tornou um metal ainda mais precioso do que a prata, porque eles viram que existia, de fato, uma oferta muito grande de prata. Então eles não conseguiam utilizar isso. Então assim, eu percebo que a gente pode estar falando hoje que a moeda fiduciária sempre vai existir ou nunca vai existir. Cara, a gente não tem como saber, sabe? Tipo, eu prefiro não me posicionar nisso, porque eu sei que vai um chute pro longo prazo, a chance é de você errar, né? Tipo, nesse caso, né? Uhum. Agora, tem coisas que o chute pro longo prazo, a chance é de você acertar, né? Então, tipo assim, nesse caso, eu acho que é muito... Não tem como a gente saber. Agora, no curto e médio prazo, que é até a gente morrer, eu acho que ela vai continuar existindo. Até a gente morrer. Mas eu acho que o CBDC, tipo, ele vem aí também, né? Tipo, toda moeda que for mais digitalizada também, né? Tipo, vai se transformar. Não vai ser mais o papel, vai se transformando em coisas mais digitalizadas. E eu não sei se vai ser uma coisa boa, né? Como vai acontecer, ou se vai ser ruim, né? Qual país que já não vai mais emitir dinheiro? Acho que é Finlândia. Não sei. Já não tem mais... É o Finlândia ou a Islândia, não me lembro. Tem um país que já não vai mais, a partir de 2024, Noruega. Noruega, é isso mesmo. Noruega. Não vai mais ter dinheiro, cara. É tudo online. Tudo digital. Tudo digital. Cara, eu também não coloco minha mão no fogo pra dizer se o CBDC vai ser bom ou ruim. Mas tem uma coisa que eu acho que o CBDC vai ajudar bastante. Que é igual você comentou, por exemplo, o Pix. Quem utiliza Pix já está apto a utilizar a criptomoeda. Quem utilizar a CBDC vai estar mais apto ainda. Verdade. Eu Já acredito vai ter que uma carteira. vai ter uma carteira, exatamente. Pro cara que tem CBDC pra ele comprar Bitcoin aqui, é 2 palitos. Entendeu? Hoje o cara que não tem nada, ele fica meio com receio. Fala, pô, nem sei fazer isso daí, mó trampo, tem que aprender. Agora o cara que vai ter CBDC, vai ser muito fácil. Então eu acredito que nesse quesito, a CBDC ela vai trazer muita adoção no mercado de criptomoedas. Agora, se ela em específico vai ser um bom investimento ou Isso não... pode mudar é outra história. até a questão de educação financeira também. Com certeza. Porque as pessoas vão estar mais expostas a gráficos, a tokens, a valorização, a ver que teu dinheiro tu colocou 100, agora tem 110. Por quê? As pessoas vão querer saber e acho que isso vai te dar exposição também ao conteúdo do Fernando, ao conteúdo de tudo. Me segue lá, galera. @fernandopereira.eth lá no Instagram, hein? E é importante isso, porque o Brasil, todo mundo fala, a gente não tem educação financeira, mas também a exposição era muito baixa até um tempo atrás. Hoje tu é muito mais exposto. Se tu entrar num site, só se fala em Bitcoin, em Bolsa. B3 também veio pré-Bitcoin. Ele já estava em alta. Então, acredito eu que vai aumentar também a exposição para conteúdos de educação financeira. Cara, por incrível que pareça, se eu não me engano, tem uma pesquisa que foi feita, eu não vou lembrar exatamente a fonte, mas que existe mais
hoje no Brasil existem mais investidores em criptomoedas do que na B3. Existe, sim. Isso é muito louco, se você parar pra pensar. Porque a gente fala, a gente não entende usabilidade, não... realmente, né? Se você perguntar pra 10 pessoas que compraram já criptomoeda, obviamente, depende do ciclo social que você tá. Mas, cara, provavelmente 8 realmente utilizaram pra fazer... Nunca utilizaram pra fazer uma troca, de fato, em alguma E coisa. eu arrisco dizer pra você que 8 nem sabem o que eles compraram. Talvez. Às vezes fez uma carteira para fazer um jogo. Ou tipo, comprou porque viu o influenciador falando, vou comprar isso aí. Quis comprou, nem sei. A maioria dos meus amigos são cara, assim, tem airdrop, tem launchpad, tem uma série de triggers para cripto que em B3 não tem e seria inviável, né? Sim. Então, a oferta de cripto ela é muito mais ativa do que uma oferta de uma B3, por exemplo. Sim. Então, por isso que deve ter, de fato, eu não sei nem a comparação, mas deve ter... Não, se eu não me fato. engano, era tipo assim, tinham 10 milhões de investidores brasileiros em cripto e na B3, se eu não me engano, são 5, né, hoje. 5 ou 4, alguma coisa assim. Então, tipo, era, obviamente, uma estimativa, porque não tem como se saber. Né, e aí tu vê como esse mercado pode crescer, porque 10 milhões de 220, cara, a gente tem muito ainda para explorar. Muito. Não, e levando em consideração também que desses 10 milhões, cara, sei lá, nem 1% deve ter, tipo, uma quantidade realmente significativa de cripto, sabe? E tu já chegou a visitar alguma comunidade piloto, assim, de cripto, alguma coisa? Putz, mano, acho que não. Eu acho que o único lugar que eu fui, que se eu não me engano, era uma comunidade um pouco mais piloto, não sei se exatamente de cripto, mas que eu tenho certeza que eles adotavam isso, é que eu não fiquei muito tempo lá. Foi quando eu fui na Dinamarca, eu fui numa é meio que uma, não uma tribo, mas é meio que uma região dentro de Copenhagen, que se chama Christiania. É basicamente, cara, uns hippies, alguns anos atrás, decidiram se emancipar da Dinamarca. É isso. E eles criaram um bairro que não tem regras. Então, tipo assim, você entra lá no bairro, mano, realmente, assim, a única regra é você não pode filmar. Não pode filmar. Porque os caras vendem várias coisas lá dentro, fazem vários negócios. E lá, se eu não me engano, a galera tava usando... É Deep Web do mundo real. Exatamente. É tipo isso. Exatamente. Mas as pessoas, cara, tá na Dinamarca, então você não vai ser assaltado, não vai acontecer nada contigo, sabe? É bem tranquilo lá. Então, e vale a pena, quem for aí na Dinamarca, quiser ir, tipo, acho que vale a pena você ir pra entender da cultura local. Lá, provavelmente, eles devem utilizar. Se eu não me engano, na Índia tem uma comunidade que também faz assim, que tem uma... Tem a Bitcoin Beach, agora tem o pessoal de Iricoacoara também tá fazendo... Sério? Caramba. Eles estão criando uma comunidade para adoção do Bitcoin. E para ter um case que leve para outros lugares. E acho que a gente vai conversar com o pessoal. Sim. Acho que a gente vai conversar com o pessoal. E tem por exemplo, regiões de cuido das tartarugas, por exemplo. Só um caso de uso. O pessoal cuida das tartarugas e aí o que eles faziam? Pegaram um Bitcoin, e aí as crianças ficavam cuidando o cercadinho das tartarugas. E aí eles davam uns satoshizinhos para todo mundo que cuidava. E aí chegou uma hora o cara falou, você sabia que essas crianças estão cheias de Bitcoin? Tipo um cuide to earn. Todo Turtle Coin, né? todo o comércio daquela orla começou a aceitar Bitcoin para pegar o Satoshi das crianças. Da criançada. Então começou a comprar bala, chocolate, tudo em Satoshi. E aí que começa a adoção. Caramba, aí, ó. São casos de uso que vão te dar a exposição uma criança que vai levar para a família vai, aí o cara já tem um comércio, ele vai aceitar, e por isso que eu gosto tanto de casos de uso, Fernando. E Sim. pegando o gancho do que você falou aqui, se a gente parar pra pensar, né? Você tinha falado, né? Pô, eu acho que o conceito do Bitcoin é que ele não fosse lastreado a nada, né? Que fosse, né? Você pensasse em 400 satoshis, são 400 satoshis. E é isso. E eu acho que a única maneira da gente conseguir mudar isso não é entre a gente aqui, pensando entre os mais velhos, porque a nossa cabeça, ela já é uma cabeça lastreada. A gente já faz... Tipo, você pergunta, quanto tá o Bitcoin? Você já tá lastrando ao dólar, já tá lastrando ao real. É muito difícil. A única forma de a gente fazer isso é educando quem é mais novo. E é só pensar, por exemplo, nossos pais. Cara, como é que era a forma de investimento do meu pai, né? Antigamente? Ele recebia o salário dele, ele tinha que gastar. Porque senão, no dia seguinte já não valia a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, se você chega pro meu pai e fala pros seus pais, assim, em geral, você fala assim, pô, vamos investir em alguma coisa aqui, vamos investir numa criptomoeda, vamos investir numa ação, num negócio... Ah, não, pô, eu vou gastar meu dinheiro, pô. Peguei meu dinheiro, senão já não vai valer nada. Tipo assim, na cabeça dele já é uma coisa diferente, entendeu? Então, assim, acho que a única maneira da gente realmente chegar num momento assim seria educando as crianças. E, realmente, porque elas não estão lastradas a isso, sabe? No teu documentário lá, voltando um pouquinho agora que surgiu uma pergunta, a relação com o dinheiro também muda, tu acredita, assim, ao longo do tempo? Cara, sim, mas sempre tem a ver com confiança.
isso foi uma coisa que o Harari colocou no documentário e eu, tipo assim, eu me lembro muito claramente. Assim, que faz alguns anos, né, que a gente fez, né? Então, assim, eu já não assisto ele faz um tempo. Mas, cara, sempre vai ter a ver com confiança. Porque se você parar pra pensar, você não trocaria, tipo, uma coisa por outra coisa se você não confiasse nessa outra coisa. Porque a partir do momento que você tem um dinheiro que ele serve para você substituir, né, tipo, matéria-prima, né, uma maçã por uma laranja. Eu não quero só laranja, mas você quer minha maçã. Então me dá esse dinheiro aqui que eu posso comprar a pera do Fernando. Então a partir do momento que você faz isso, você tem que ter confiança nessa matéria que você está recebendo. Você tem a confiança de que todo mundo vai querer receber essa matéria também, porque aí eu vou poder trocar por outras matérias-primas, entendeu? Então assim, tem mais a ver com confiança. Tipo, o conceito, ele muda durante o tempo, né? Se você parar pra pensar, porque às vezes também tem muita questão espiritual, né? Da religião e tal. Mas acho que confiança, cara. Dinheiro é confiança. É feito de confiança. O Pedro ele vai saber melhor responder isso, porque ele fez esse documentário. Mas até onde eu sei, a moeda fiduciária foi criada por conta disso. Por exemplo, onde a gente trocava, sei lá, essa caneta por uma galinha. Por quê? Porque você confiava que essa caneta, ela compraria depois um saco de arroz do Pedro. Só que o Pedro chegava e falava, cara, essa caneta não compra saco de arroz. Então a sua confiança em cima dessa caneta estava errônea. E foi aí que surgiu a moeda fiduciária, né? Onde foi definido um valor, um pedaço de papel, uma moeda, na época era moeda acho que era de metal, enfim. E foi definido por leis que aquilo de fato valia. Então a confiança ela foi imposta, certo? E quando a gente fala, por exemplo, do Bitcoin, é algo que a gente não vai ver. A gente não vai ver essa imposição em cima da moeda. A gente tem que, de fato, acreditar que um satoshi vai valer um satoshi. Ô, Pedro, já tá se encaminhando pro final, na verdade, viu? Eu falei que ia ser rápido, né, cara? A gente já tá... Eu já tava perdido um tempo, né? porque porque é legal. Mas o que tu tá animado aí, cara, nos próximos tempos, aí, 6 meses? O que tu acha que... De moeda que você tá falando? Tô falando da tua vida, cara. Da minha vida? O que tu pode... Já estamos falando todo investimento aqui, né? Qual que é o teu projeto? Se tem algum projeto que tu queira compartilhar com o pessoal? Cara, eu trabalho, basicamente, eu tenho uma empresa, né, que trabalha com criação de conteúdo. Então, a gente ensina outras empresas ou outras pessoas a criarem conteúdo, né? Assim, muito parecido com o Fernando hoje, né? Tipo, você trabalha com a parte de criação de conteúdo dentro da BitGet. Então, assim, basicamente, o que você faz para a BitGet, a gente faz para outras empresas e para outras pessoas que querem aprender o que você já sabe. E, assim, acho que hoje o meu projeto principal tá nisso, tá? Dentro dessa empresa. Óbvio, né? Eu continuo criando conteúdo para mim mesmo, até para servir como case pro que eu tô fazendo, né? Então, assim, eu sempre levei isso muito em consideração, peguei isso muito com meu pai, né? Com a minha família. Que se você quer fazer alguma coisa, quer ensinar alguma coisa, você tem que dar o exemplo sobre aquilo. E é exatamente por isso que muitas vezes eu fiquei muito tempo desacreditado com a faculdade, porque eu tava recebendo uma aula de negócios de um cara que nunca tinha criado nada, sabe? Sim. O cara, tipo, não, pô, você tem que fazer uma pesquisa e tal lá. Tá, mas, professor, o que você já fez? Não, fiz o curso em Stanford, tá? Tá, mas, tipo, você criou alguma coisa, você ganhou dinheiro com isso? Skin the game, não. Não, Zero. Então, assim, é até por isso que eu crio conteúdo pra mim mesmo e, enfim, acho que hoje, o que eu vejo nos próximos 6 meses, é o meu foco total nessa empresa em si, né, de criação de conteúdo e ajudando outras pessoas a se desenvolverem e, obviamente, né, criando conteúdo pra mim mesmo, também ajudando as pessoas a entenderem sobre inovação, sobre tecnologia, sobre dinheiro e, principalmente, sobre criptomoedas também, que, enfim, é o nosso tema aqui do podcast. Eu tenho uma inveja branca de vocês que criam conteúdo, cara. Vocês Por são quê, incríveis. cara? Porque, Só cara, criar, isso é um dom, cara. cara. Isso é um dom, porque vocês... Eu sempre digo, brinco com o Fernando, né? Falar aqui entre a gente vai bem. Bota o pontinho vermelho ali agora pra gravar. Fala olhando pra aquela Fala câmera. olhando ali, ó. naquela câmera lá, é difícil, entende? Mas, Fernando, eu tenho agora uma pergunta pra ti, cara. Ih, rapaz. Por que as pessoas devem abrir conta na BitGet? Quem é a BitGet? BitGet é uma das 5 maiores corretoras do mundo hoje em volume de negociação de mercado futuros, que é o nosso foco. Qual câmera que é mesmo? Já até esqueci, aquela lá, né? Falar olhando pra câmera, ó, só pra você aprender aqui agora, claro. tá? Eu vou ficar olhando aqui o monitor. Uma das 5 maiores corretoras do mundo em volume de negociação no mercado futuro. A gente é pioneira no copy trade. Sabe o que é o copy trade, Dani? Eu sei. Explica pra galera o que é o copy trade, então. Vai Pô. pegar- Olhando pra câmera, olhando Tu pra vai câmera. pegar todo o conhecimento que o Fernando tem e vai aplicar para os teus investimentos. Isso é maravilhoso, cara. E esse cara é o número 1 da América do Sul. Então, Só detalhando o que é o copy trade. O copy trade ele é uma ferramenta que replica as operações de um trader profissional na sua conta sem que você precise passar a custódia dos seus ativos para ele. Pra gente lembrar o que já aconteceu com outros concorrentes aí, né? Então, de momento algum, você passa a custódia dos seus ativos pro trader. Se o dinheiro tá lá na sua conta e, por exemplo,
igual o Dani comentou, eu sou um copy trader. Então, se eu abro uma operação na minha conta, tanto minha conta spot quanto de futuro, se tem o copy trade das duas, você escolhe qual você quer participar, também pode participar das duas, essa operação automaticamente replicada na sua. Se você quiser sair daquela operação em algum momento, mesmo que eu não tenha finalizado, você pode sair, sacar seu dinheiro a hora que você quiser. É uma ferramenta que eu acho que ela veio para quebrar muito influenciador por aí, hein? Muito cara que tem um gogó aqui, ó. É mesmo, o cara que que fala paga muito bem, de- ó, é, sabe tipo- que é criar muito bem conteúdo, mas não sabe Não, fazer na fala, prática. não, mas pô, é só comprar aqui e vender aqui. 95%, eu acho. Não, eu acho que é 98%. 95% das pessoas. É isso que tu falou do skin the game. As pessoas estão ali analisando o gráfico, mas tu vai ver, o cara tá treinando com R$50, sabe? Conta Aí o dedinho não congela, cara. simulador. O dinheiro fictício, né? Hum. E aí, então o dedo não congela. Eu quero ver o cara fazer alavancado com dinheiro. E outra coisa, tem uma responsabilidade muito grande no que vocês fazem, que é principalmente copy trade, né? Porque o cara ele vai primeiro ver teu conteúdo, ele vai analisar teu conteúdo, vai ver, pô, gostei Sim. da análise dele. E ele vai comprar o que tu falou. Então ele está também comprando a tua estratégia. Exato. E dentro da BitGet a gente também tem strategy copy. Então tu consegue também comprar a estratégia dele para aplicar para tua mesa, para onde tu quiser. Então é bem legal. E isso é um insight importante, cara, que muita gente, por exemplo, você vai abrir lá o copy trade. Vai ter um cara que tem um rendimento de 2000% em um ano. Você vai falar, pô, eu vou seguir esse cara, tem o melhor rendimento. Só que muitas vezes o perfil dele não bate com o seu. Ele é um cara que, para ele fazer 2000%, ele teve um drawdown de 80%. Ele perdeu muito dinheiro antes de conseguir. Ele é um cara que faz 30, 40 operações no dia. E muitas vezes tem cara que não tem estômago para isso. Não está disposto a perder tanto para ganhar. Então é bacana você enxergar, você entender qual é o seu perfil de investidor. Esse acho que é o primeiro ponto. Esse dia tu me falou uma coisa, eu fiquei pensando depois, faz sentido. Tu falou que em 2 anos tu tinha feito 8 trades numa determinado token, né? Em AVE. Em 2 anos eu fiz 8 trades lá e eu acertei todos. Eu nunca perdi dinheiro na AVE. Caramba. Só que eu fiz 8 trades. E aí eu fiz um vídeo, esse vídeo até viralizou falando sobre isso e mostrando qual que era o operacional que eu fiz. E a galera falou, mano, é impossível, como você fica 2 anos sem tomar loss? Ela falou, cara, o que vocês não entenderam é que foi apenas 8 trades. Porque o que acontece? O trade vicia, né? Vicia. O trade te encontra. E então tu fica com tempo de tela, tu acha que tu tá sendo improdutivo quando tu não tá tradando, não é? Exato. E então as pessoas... É um gamble. Vira um gamble daqui a pouco, se tu acha que tu tem a obrigação de tradar. Mas cuidado, pessoal. Vai nos profissionais que vai dar tudo certo. Acompanha eu acho a que, gente. tipo, o melhor amigo do trader é a paciência, né? Exato. Tipo, isso daí eu aprendi. Eu não trado, né, galera? Tô falando aqui, mas assim, eu obviamente estudo porque eu acho que você também tem que estudar coisas que você não necessariamente faz. Pra você entender como se for falar com alguém que faz, né, as coisas que você não faz. Eu não trado, mas assim, tipo, cara, eu sei que o melhor amigo do trader é a paciência, né? E você mostrou com isso, 8 trades em 2 anos, cara. é. Tipo, isso é bizarro, assim. Pelo menos eu conheço uns 2 traders que fariam isso, sabe? Tipo, a maioria, 8 trades na semana, 8 trades no dia, no mesmo token, sabe? Não encontrou o padrão, não entra, cara. Exatamente, exatamente. Mas agora, para terminar, porque senão a gente vai ser Tá. xingado, É isso. como que a gente te encontra, cara? Como que eu quero entrar em contato contigo? Como é que a gente te vê nas redes? Como que tá? Pessoal, é só seguir lá, @PedroParacampos em qualquer rede. Fala né? devagar aí, porque... Falo muito rápido, né? Pessoal, Pedro para cá, o cara nem todas as anotou. redes, né? Pessoal, é só vocês seguirem lá, @PedroParacampos, em qualquer rede social vai ser esse arroba, tá? Então, no YouTube você pode procurar, você vai encontrar. No TikTok e no Instagram também você vai encontrar. E normalmente eu respondo as pessoas no Instagram, porque nas outras redes sociais é doideira ficar respondendo comentário lá pra todo mundo. Tá ligado? Legal. Se vocês quiserem, se tu é um criador de conteúdo, quiser vir para BitGet, tu pode me achar no @daniel.c.lopes. Manda um direct que eu respondo 100% lá. O Pedro já tá na BitGet? Não tá... Vai ter que assediar ele depois, Daqui a né? pouquinho a gente assedia. Vai ter que assediar ele. Não, vou entrar agora com essa promoçãozinha que vocês meteram. Tem que colocar. Tem jeito, não tem Tem que jeito. colocar. Não, e aí fica... A gente coloca na minha carteira lá e fica bom. Mas a próxima vez aqui que eu vier no podcast, já tô me convidando aqui. Eu quero ver o Dan já criando conteúdo aí também, ó. Falando Vai ter. falando. Próxima vez eu quero Eu ver falei você pro criando Fernando, conteúdo, cara. me ensina a gravar aqui. Aí ele falou, te ensino, Dani. Sabe o que você tem que fazer pra você começar, que é mais Gravar. fácil? Não, pega os cortes desses podcasts que você tá Vou fazendo, pegar os cortes pô. e vou fazer. Faz fiozinho e posta, viraliza na E hora. como que a gente te encontra então, Fernando? Instagram, @fernandopereira.eth.
No YouTube, @BitGet Português. Eu só crio conteúdo no YouTube lá no canal da BitGet, ou melhor, aqui no canal da BitGet. Só curtir esse vídeo, se inscrever. Tu sabia que o Fernando tem uma carteira pública? É uma carteira pública. É, eu tô ligado, eu vi lá no teu É, ele me segue, pô. Eu sigo ele, pô. Ah, É tu só você que não acompanha meus stories, tá? Viu? Então tá bom. Eu Ele sigo, acompanha, eu ele sigo. acompanha tudo. E como é que te segue, cara? @daniel.c.lopes. Aí, ó, cobrem ele, hein, pra criar Pode conteúdo. cobrar lá no DM. Pedro, cara, primeiro prazer por te conhecer. Foi uma hora muito rápida que a gente passou. Acredito que seja só a primeira conversa, porque tem muito conteúdo ainda que a gente não pôde explorar pela questão do tempo. Mas, da minha parte, muito obrigado aqui pela Obrigado a presença. vocês, pessoal. Da minha parte também, prazer recebê-lo aqui. E seja bem-vindo pra voltar quando quiser. Sempre, sempre. Valeu, rapaziada. Valeu! Tchau, tchau.